Vascaíno de Manaus. Um clube de renome internacional. Fala, galera vascaína, muito bem, eu sou o Antônio Lima, o vascaíno de Manaus. E sem muita enrolação, deixa o like aí, se inscreva no canal, seja membro do canal também, dá uma força aí. Vamos lá, galera, olha só, proposta exatamente milionária para o ano de 2025 e sem a SAF, hein? Proposta milionária sem a SAF do Vasco da Gama, entrando 500 milhões, segundo a direção do Vasco da Gama, não precisaria de SAF. Vamos já falar já no decorrer dessa matéria que 500 milhões entrando na conta do Vasco para o ano de 2025 não depende da SAF, tá bom? Não depende da SAF para entrar 500 milhões na conta do Vasco, mas vamos para a informação de Evângelo Marinax, tá? A situação exatamente agora começou a caminhar. Segundo aqui o Globo Esporte, segundo o Portal Terra, Vasco e o grego Marinax ajustam documentação e segue conversas por SAF. Ainda de maneira sigilosa, a diretoria do Cruz Maltino atualiza documentos para o início de fase de diligência. Diz mais a matéria aqui. Aqui aparece o grego, tá? O Evângelo Marinax, o empresário grego, dono do Olympiacos e também do Nottingham Forest da Inglaterra, e diz aqui o seguinte: Vasco segue a sua busca por um novo investidor para a SAF, e o grego Evângelo Marinax aparece como um dos principais cotados para assumir a função de dirigente. E mantém conversas com a diretoria do Cruz Maltino. Atualmente, as conversas focam no estudo e análise financeira patrimonial do Vasco. Há 3 meses, os primeiros representantes de Marinax chegaram ao clube carioca e assinaram um NDA, Acordo de Confidencialidade. E diz mais, recentemente, as partes ajustaram e firmaram o documento novamente. Então, agora não é mais segredo para ninguém, a própria diretoria já entende exatamente que Evângelo Marinax é um dos principais acionistas aí para comprar o futebol do Cruz Maltino, tá? Mesmo tendo esse imbróglio judicial, que ainda agora, dia 29, terá um recurso julgado pela INCEP, né? Pela INCEP, dia 29 de janeiro já tem um, mas, independente disso, isso não impede do Vasco procurar um parceiro, até que se decida isso na justiça. Também temos o mercado da bola, temos também a questão de contratações, minha gente. Mas vamos lá, dando seguimento. Então, Marinax, já falamos de Marinax aqui, que exatamente já está até trocando documentos com o Vasco da Gama. O Vasco, na verdade, que enviou novos documentos ao Cruz Maltino. Agora, gente, 500 milhões na mesa do Vasco sem precisar de SAF, tá bom? 500 milhões na mesa do Vasco sem precisar de SAF. O Vasco prevê 500 milhões em receita bruta no ano de 2025, na cota, né? Estão prevista a entrada de dinheiro com patrocínio, né? Patrocinadores e direito de transmissão, bilheteria e programa de sócio e venda de jogadores. É importante frisar, o orçamento de 2025 da SAF foi projetada, né? Vamos lá, mostrar aqui mais o final aqui. Foi projetada, isso sem a questão da SAF, tá, minha rapaziada? Sem a questão da SAF. Foi projetado isso daí com receita, com venda de jogadores, com bilheteria, sem a ajuda de um investidor do futebol da SAF. Aí eu te pergunto, minha rapaziada querida, precisa vender o Vasco da Gama? Fica essa pergunta no ar, se precisamos exatamente vender o Vasco para entrar 500 milhões, tá? 500 milhões num clube
que nem o Vasco da Gama, hoje, na situação que nós estamos, é muito dinheiro, todo mundo sabe que é, mas não é qualquer clube que anda faturando aí, minha rapaziada, 500 milhões de reais. Está voltando para a matéria, tá? Voltando para a matéria aqui. 500 milhões não é todo mundo que tem 500 milhões para a gente, como é que se diz, bater no peito e vou faturar 500 milhões sem a SAF. Tá? Outro site, trazendo a informação aqui do Grego, continua esse negócio do Grego, o empresário grego Evângelo Marinakis continua as negociações, né? Continua aqui as negociações pelo gigante da colina. Tá muito bom saber dessa situação, tá? Que o gigante da colina continua atraindo exatamente futuros investidores. Galera, voltando de novo aqui para a questão dos 500 milhões, tá? Volta a matéria. Então, esse orçamento que o Vasco prevê foi colocado em pauta, foi votado, exatamente a expectativa é que o Vasco da Gama arrecade 500 milhões. Ainda é baixo, tá? Ainda é um valor baixo ainda. Mas perdão. Mas é o que a diretoria tem em mente, ainda está pensando pequeno, tá? 500 milhões. Agora, minha rapaziada, é o seguinte, vamos lá. Vamos falar aqui da questão de... como é que eu posso dizer para vocês? Agora vamos falar na questão aqui de treinador, de jogadores. Tem jogadores sendo oferecidos, mas vamos falar de um treinador que acaba de ser, digamos assim, o Vasco abre negociações com esse futuro treinador. Também tem a questão do Eric Puga, do Ceará, mas 30 milhões de reais, o Vasco não tem dinheiro para contratar Eric Puga, né? Por 30 milhões, é muito dinheiro. Mas surgiu a informação, aqui continua aqui o Evângelo Marinakis, aqui está em todos os sites, não fala de outra coisa que não seja do Evângelo Marinakis. Rayan recebe uma proposta formal, tá? Recebe uma proposta formal por nada mais, nada menos do que 90 milhões de reais pela contratação exatamente do Rayan, tá? E o Vasco vai aceitar. Então, aí já entraria de cara 90 milhões. Também temos o Vargas, tá? Foi oferecido ao Vasco da Gama, tá? O Vargas saiu do Atlético Mineiro, foi oferecido ao Vasco da Gama, tá? Informação também que o Vargas estaria no mercado, ele foi oferecido ao Vasco da Gama. Vamos falar aqui desse cara que está aqui na tela, tá? O Vasco vai se reunir com o Gustavo Quinteiro nesta quinta-feira. Vale dizer que o técnico é o atual campeão do futebol argentino. Ele também que é campeão da Copa Sul-Americana, tá? Segundo a informação como é que eu posso dizer para vocês, da imprensa argentina, ele é um treinador barato comparado com o futebol brasileiro. Isso não seria nenhum problema, segundo aqui as informações, que o Vasco irá se reunir com ele amanhã, já que Renato Gaúcho disse não para o projeto do Vasco da Gama. Vamos lembrar também que o Renato Gaúcho indicou alguns jogadores para o Vasco da Gama. E aí é que é o problema. A gente sempre fala que quando um treinador cascudo vem para um clube, ele quer indicar os seus jogadores. Ele não quer pegar um time totalmente desqualificado. Essa é a palavra. Então, o Renato Gaúcho apresentou alguns nomes que ele trabalhou no Grêmio. E aí esse que é o problema, né? Quando eu apresento os números, a diretoria não tem dinheiro suficiente para bancar essas contratações. Então, aqui, o Gustavo Quinteiro, o Vasco vai se reunir amanhã, estão dizendo aqui com ele, né? Estão dizendo que vai se reunir com ele. Não sei se isso realmente vai acontecer, mas é o treinador campeão argentino e campeão da Copa Sul-Americana, aliás, em cima do Cruzeiro, tá? É o campeão sul-americano. Aqui, de novo, continua aqui, tá? O Marinakis não sai da tela, tá? Não sai da tela. Eu já falei aqui da questão do Vargas, tá? Que ele foi oferecido ao Vasco da Gama, mas vamos lá para mais informação, que o Vasco também teria procurado
o treinador que foi do Cuiabá, do Corinthians, na minha opinião, aquele treinador português é fraco. Não agradaria, sinceramente, não acrescentaria muita coisa. Você pegar um treinador fraco, tá? Você pegar um treinador fraco, que é o português, que trabalhou no Cuiabá, trabalhou no Corinthians, tá? Trabalhou no Corinthians, eu acho fraco. Acho muito fraco para o Vasco da Gama, e o Vasco segue no mercado aí, tentando, quem sabe, uma futura e conseguir um novo treinador, já que o clube, como é que eu posso dizer para vocês, vai retornar, o Vasco vai retornar no dia 27, logo após o Natal, o time já vai se reapresentar sem treinador e sem jogadores, tá? Esse que é o grande problema. Sem treinador e sem jogadores, tá? Realmente a gente está numa situação não muito, digamos assim, agradável e nem confiável. A galera tá braba, todo mundo contrata e o Vasco nada. Infelizmente é assim. Falando do Pita, né? Que o Vasco tinha vontade. O Bragantino acertou a compra do Isidro Pita do Cuiabá, né? O Braga vai pagar 4,5 milhões, né, de euro por 70% para o atacante. Está aí. Falta dinheiro para o Vasco. O Bragantino comprou aqui o Isidro Pita, 70% por 4,5 milhões de dólares, né? Hoje, do jeito que está 6, a gente está falando aqui em torno de 30 milhões, tá? Falando em torno de 30 milhões aqui. Tá? Então, Isidro Pita já é jogador, como é que eu posso dizer para vocês? Do Bragantino. Aqui é o treinador que eu estava falando, é o Antônio Oliveira, português com passagem por Cuiabá, Clube Atlético Paranaense e Corinthians, né? Mas acredito que será lá o treinador que foi campeão da Argentina e campeão da Copa Sul-Americana, o Gustavo Quinteiro, tá? Gustavo Quinteiro, eu acredito que será ele mesmo, o treinador que o Vasco irá procurar para ajustar, quem sabe, essa futura contratação do Gigante da Colina. Então, galera, olha só, troca de documentos entre Vasco e Evangelho Marinax avança, 500 milhões do orçamento do Vasco para o ano que vem, sem precisar da SAF, 500 milhões. Contratações de jogadores, o Eric Pulga, do Ceará, o Vasco está interessado, mas é muita grana, tá bom, galera? É isso aí, vamos ficando por aqui, amanhã a gente volta, se Deus quiser. Obrigado a todos, deixa o joinha, seja membro do canal Alô Vasco da Gama, tá bom, galera? Tchau! Alô, Vasco da Gama! Com Vascaíno de Manaus. Um clube de renome internacional.